Ligou? Muito bem. Então, ó, já vou seguir aqui, né, para a nossa próxima mesa do dia. Como vocês já sabem, vamos conversar um pouquinho sobre o além de tudo isso que a gente já falou aqui hoje, mas que, sem dúvida nenhuma, precisa ser visibilizado. E quem vai contar isso para vocês, né, para mim, com enorme prazer, são, né, as nossas voluntárias do Oncoguia, que eu já vou chamar aqui para a gente não perder mais nenhum minuto. Então, dona Bia, vem para cá. Lari, vem para cá. Cris. Dona Evelyn, Michele, Iane, Sandra e Silvia. Todo mundo aí? Todo mundo acomodado? Deixa eu ver aqui. Cadê Silvio? Tá bom. Então, Bia, bora começar com você? Vem cá, vem cá. Quer aqui ou quer aqui? Eu prefiro. Prefiro aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, com essa mesa maravilhosa. Eu sou Bia Suzuki, tenho 32 anos, venho lá de Clementina, interior de São Paulo. Eu fui diagnosticada com câncer de intestino aos 25 anos. Estou em remissão, fiz todo o tratamento pelo SUS, mas ainda sigo falando sobre câncer, mas vocês vão entender o porquê. Eu atuo no voluntariado do Oncoguia desde 2019 e eu criei uma comunidade exclusiva para pacientes de câncer coloretal, mesmo câncer que eu, e seus familiares. Aliás, um abraço para o pessoal do Papo Reto que está me acompanhando. O meu diagnóstico veio de uma forma inesperada. Apesar dos sintomas estarem apresentados desde os 22 anos, no momento eu cheguei a procurar um médico quando eu comecei a apresentar sintomas, só que eu estava passando por um processo de luto da perda do meu pai, estava camuflando meu sentimento para dar força para minha família, estava decidindo sobre a minha carreira. Então, e também pela falta de informação ali, de não saber que uma jovem poderia ser acometida com uma doença, que uma jovem, além de cuidar da alimentação e de exercício físico, tinha que fazer check-up anual. Então, eu acabei ignorando isso. E quando eu decidi investigar, o sangramento foi intensificando, e eu decidi investigar, eu ia no postinho de saúde, recebia a medicação para alívio de dor, e o médico chegou a fazer o pedido de colonoscopia, só que eu esperei 1 ano pelo SUS para fazer esse exame. E nesse processo de espera pelo exame, eu e minha mãe, a gente chegou a questionar o porquê que eu não estava sendo priorizada na fila da colonoscopia. E a justificativa era a minha idade. Eu tinha 24 anos, uma jovem, apesar de apresentar sintomas intensos, não era priorizado, tinha pessoas com mais idade na frente. E, apesar de ser um dos cânceres mais comuns no Brasil, ainda é muito invisibilizado, especialmente nos mais novos. E muitas pessoas nem sabem que existe esse tipo de câncer, muitas pessoas não sabem que pode acometer pessoas abaixo dos 50 anos, e nem da importância de saber os casos na família para saber se tem que antecipar o início do rastreamento. E, recentemente, o caso como o da Preta Gil trouxe luz a essa causa, mas é preciso falar ainda mais sobre sintomas, sobre prevenção, sobre diagnóstico precoce. Mas será que isso tem que partir só da gente para paciente? Será que todo mundo, inclusive profissionais da saúde, não pode fazer um pouco mais? No meu caso, não foi um estadiamento tardio, não foi um estadiamento avançado, mas eu passei por complicações cirúrgicas devido a essa espera aí, né, do início dos sintomas aos 22 e diagnóstico aos 25. Passei por complicação cirúrgica, fiquei com uma ostomia temporária, e algo que talvez um exame tão cheio de tabu como a colonoscopia, um exame que tira literalmente o mal pela raiz, poderia ter evitado tudo isso. Enquanto acharem que o câncer coloretal é algo de gente velha,
de gente de mais idade, jovens vão continuar tendo um diagnóstico tardio. E, aliás, recentemente fui convidada para falar dentro de uma escola pública, que, de início, até eu pensei em recusar esse convite, porque eu nunca tinha falado com jovens sobre isso, e era algo que eu sempre pensei, né? O porquê que essa informação sobre saúde intestinal não pode entrar dentro das escolas, mas eu não sabia que eu daria esse passo de levar a informação até lá, e foi muito bem aceito. Todos os jovens ali prestaram atenção em tudo que eu falava. Eu fui muito bem recebida. E o que a gente não fala, a gente não previne. E informação salva vidas, e esse é meu além do câncer que precisa ser visibilizado. Obrigada. Pode ser você, Yane? Falar depois da Bia é sempre muito difícil. Eu estou acompanhando o fórum desde da manhã. Meu nome é Yane. Eu vim do país chamado Bahia, né, para justificar exatamente que a Bahia é um país, então a gente tem mais dificuldade. Mas eu acho que eu vim, no final das contas, para validar tudo que a gente está discutindo aqui. Aos 46 anos, eu comecei a ter uma tosse persistente, comecei a perder peso, comecei a ficar sufocada, era grande, fumante, de até 2 maços por dia, isso em junho, e levei 6 meses até ter um diagnóstico. Passei por uma série de médicos de otorrino, com a diagnóstico de sinusite, de pneumos, que tranquilamente me disseram: seu problema é pescoço para cima, de alergologistas, até que eu fui ao encontro de um oncologista, do pressuposto que quem sabe o mais sabe o menos. Aí eu venho validar a fala de seu João, salvo engano, do Rio Grande do Norte, que quando a oncologista me disse: você tem câncer de pulmão, eu, ainda bem. Parece uma loucura, né? Seu João dá aquela risada ali. Disse: é isso que eu tenho, porque depois de 6 meses você penando atrás de um diagnóstico, qualquer coisa que diga que você tem é válido. Como eu digo, até piolho. Certo? A gente só quer saber o que a gente tem. E, nessa brincadeira, eu perdi quase 30 quilos. Aí venho validar o que a gente discutiu aqui do diagnóstico tardio. E ainda posso me considerar uma super privilegiada, porque eu tive um diagnóstico no estágio 4, com metástase nos ossos, com um prognóstico de vida de 60 dias. E quem lê um pouco sobre câncer de pulmão, não sei se a gente tem algum paciente aqui de câncer de pulmão. Certo? Estamos juntos, Carla. Uma. Sabe muito bem que a maioria dos diagnósticos vem numa mesa de autópsia, porque demora muito. E a gente falou sobre isso hoje. E se demora para mim, que tem um plano de saúde, para quem está na rede pública, talvez nem chegue esse diagnóstico a ponto de fazer esse retrocesso que eu consegui fazer. 30 quilos mais magra, sem caminhar mais, sem conseguir deitar numa cama, porque eu não respirava, e alguém chama a sua família e diz assim: olha, se tem alguma coisa de cartório para resolver, está em tempo, corra. E isso vai fazer 10 anos. Fiz quimioterapia, eu gosto muito de chamar essa atenção. Não é nada fácil, não, gente. Quando a gente diz assim: olha, eu estou bem hoje, não significa que eu estive bem sempre. E também não significa que eu estou bem o tempo inteiro. Até quem tem câncer também não está. Mas eu gosto muito de usar essa ludicidade, é como se eu estivesse caindo no poço. Quando eu estava perto do fundo, alguém resgatou e disse: vamos correr contra o tempo. Fiz químio, fiz rádio, tive progressão de doença, e aí chegou a tal da imunoterapia para o câncer de pulmão. E aí eu venho validar de novo a fala do que a gente discutiu aqui, da imunoterapia que não está ainda
disponível na rede pública, apesar de estar incorporada, porque eu uso uma das duas mais solicitadas que foram citadas aqui. Desconfio até que eu vim para aqui só para isso, para dizer a vocês, olha, tudo que foi discutido aqui hoje é verdade, eu senti na pele. Mas aí surge um grande problema. Por que tanta demora no diagnóstico? Por que não existe o olhar de compassividade? E aí, toda oportunidade que eu tenho, eu trago a fala de uma pessoa que, nessa minha caminhada, me ensinou muito. Eu era grande fumante. E, quando comecei com essa tosse persistente, que comecei meu declínio de saúde, eu declarava a todos os médicos que eu era fumante. Mas não houve um rastreamento disso. Pelo contrário, eu ouvi de um pneu, mas essa tosse sua é de cigarro. Pare de fumar. Como se fosse fácil, né, gente? Que eu sou de uma geração, eu tenho 56 anos, eu sou de uma geração que todos os intelectuais, todos os artistas, todas as pessoas legais fumavam. Até quem é mais novo nunca viu um comercial de um cavalo puro sangue árabe, uma lancha, certo? Eram homens milionários, mulheres lindíssimas. Ninguém me contou que o cigarro viciava e que causava câncer. Até depois que eu comecei a fumar, ninguém me contou. Mas, toda vez que a gente diz, eu tenho câncer de pulmão, a gente enfrenta um grande problema, porque automaticamente vem uma pergunta. Você fumava muito? Só que, como o câncer de mama, que para ter câncer de pulmão só basta ter pulmão, quem não fuma também tem câncer de pulmão. E se me incomodava, como grande fumante que eu fui, ou que eu sou psicologicamente, porque eu ainda sinto o cheiro do cigarro, e aí me lembro daquela... Eu continuo dizendo, não consigo chegar em São Paulo, descer neste aeroporto, uma cidade que fervilha cultura, e não me lembrar do cigarro. E só parei porque fiquei internada, viu, gente? Porque não tinha escadinha para a gente ir fumar. Certo? Então, quem nunca fumou se sente como? Quando diz, eu tenho câncer de pulmão, e alguém, com aquele olhar julgador, diz, você fumava muito? Todas as pessoas que, na minha vida, eu conheci com câncer de pulmão e que não fumavam, se envergonhavam de ter que justificar porque tinha câncer de pulmão. Enquanto a gente for tratado com esse estigma, qual é o estigma? Alguém diz, gente, não é competição não, viu? Muito mais, porque quem tem o melhor câncer, pelo amor de Deus. Mas você diz assim, olha, eu tenho câncer de mama, todo mundo diz, coitado. Ah, eu tenho câncer de próstata. Coitado. Eu tenho câncer de pulmão. Quantos cigarros você fumava? Eu tenho câncer e não quis ter câncer, não. O sistema me criou para entender que uma mulher independente, que uma pessoa de sucesso, uma pessoa intelectualizada, fumava. E que fumar era legal. E hoje a gente está passando pelo mesmo processo reverso, com os vapes. Na minha época, que eu sou a coroa, eu achei até que eu ia falar primeiro, porque você vê que aqui só tem pré-adolescente, né? Aí, quando fala assim, eu vou dar prioridade, eu já fico tensa. Certo? Porque eu não tenho pressa nenhuma de estar na frente de fila nenhuma, vocês já perceberam, né? Certo? Então, por mim, me deixa por último. Certo? Mas, na minha época, dizia era legal fumar. E aí a gente encontra um jeito de pegar essa meninada, eu vou pela meninada, porque é mais fácil você não começar do que você parar. Porque meu último ato, antes de ser internada, com todo o prontuário, na emergência, viu, gente? Porque eu não respirava mais. Eu dizia, me dê 5 minutos, eu preciso fumar um cigarro, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar aí. Olha que loucura. Aí, hoje, você tem uma juventude e diz, olha, o vapor é legal. A gente tem uma política forte pela aprovação do vapor. Certo? Quando você pensa em socializar, tem vapor. Então, é uma batalha árdua, porque quem fuma tem câncer de pulmão, quem não fuma também tem. A gente tem que enfrentar todos os dias esse estigma de ter que explicar, não, eu não quis ter câncer de pulmão, não, eu não sou culpada pelo meu câncer, certo? Não, câncer de pulmão pode acometer qualquer pessoa.
Enquanto a gente não fizer as pessoas enxergarem isso, a gente vai ter muita gente morrendo de câncer de pulmão, porque tem medo de procurar um médico, tem medo de ouvir a reclamação, porque você é fumante, como eu ouvi várias, essa tosse de fumante, pare de fumar, como se fosse apertar um botão e pronto. Cigarro é um vício, como cocaína, como crack, e precisa de uma política pública severa para evitar o primeiro passo, porque é muito mais fácil você não começar do que você desistir. Então, a minha fala é nesse sentido. Hoje, depois do meu prognóstico de 60 dias, o médico errou pouco. Vou fazer 10 anos agora, certo? Venho validar de novo a necessidade da equipe multidisciplinar, que é quem me resgatou dessa queda do poço, personal, nutricionista para me recuperar os 30 quilos, trabalhou tão bem que eu estou engordando até hoje. Sugiro que vocês tomem cuidado com essa parte, certo? Recomendem ela, que tem a medida. E eu estou aqui exatamente para dizer, é possível, sim, viver, ter câncer de pulmão, estágio 4, metástase nos ossos e ter qualidade de vida e brigar para que todo mundo tenha o direito de ser ouvido, de ter uma política pública de rastreamento e que ninguém seja mais diagnosticado no estágio que eu fui. Que não passe pelas coisas que eu passei, a ponto de ouvir um diagnóstico de que você tem câncer e a gente só faltar dizer que bom. Obrigado. Lari, vamos você? Entrei como terceira, hein? Eu estava morrendo de medo ali, Lu. Bom, pessoal, eu vou falar sobre um tema que ele é um pouquinho espinhoso, ele pode trazer um pouquinho de desconforto, mas eu já quero agradecer aqui, Lu, pela oportunidade, porque eu acho que é importante, geralmente, na maioria dos fóruns, não tem esse tema. E eu vou falar um pouquinho sobre racialidade, gente, dentro da saúde como um todo. E aqui, total, minha experiência, Larissa, e como eu enxergo o mundo da oncologia versus ali a parte da racialidade também, tá? Então, eu sou uma paciente oncológica de câncer de colo de útero. Fui diagnosticada ali com os meus 29 anos. Eu demorei, gente, 1 ano e meio, 2 anos aí para ter o diagnóstico, tá? Para fechar o diagnóstico ali de fato e começar a iniciar o tratamento. Então, bastante tempo. Eu descobri, a Yane aqui, quando ela falou, né, do tempo ali, da demora. Então, vejam o tempo, né, que eu fiquei com sintomas, levando para a minha oncologista, e eu não conseguia descobrir ali o que de fato estava acontecendo. E eu vou contar aqui para vocês que eu fujo um pouco da curva, porque eu sou uma mulher preta que sempre tive acesso a bons planos de saúde, mas existe um porém, porque eu trabalhava em boas empresas ali e o convênio era cedido pela empresa. Então, também tem isso. Eu tive acesso, mas como? Né? Então, eu sei que a maioria das mulheres negras, né, pessoas pretas, elas não têm acesso a um convênio médico para ter ali um tratamento. Mas, ainda dentro de convênio médico, a gente ainda vê, dentro da rede privada ali, a gente ainda vê poucos pacientes, poucas iniciativas, inclusive, de empresas, tá? A gente não vê programas próprios falando para essas pessoas, olha, faça seus exames. E aí eu entro em um outro tema que é muito importante, que é a parte de ter informação. Né? Eu sei que a grande maioria da sociedade tem acesso à informação hoje com a internet, o avanço e tudo, mas eu sou uma pessoa periférica, uma mulher periférica, e eu sei, novamente, me coloco aqui num lugar de privilégio por ter acesso a pessoas que têm informação e que me passam informações, a ter acesso a lugares que eu possa ter essas informações, mas eu não represento a realidade, tá, gente? Então, a Larissa aqui não representa a realidade do que, de fato, é uma mulher negra atrás ali de ter acesso à informação com relação à sua saúde. Então, vou entrar em outro tema espinhoso. Quantas mulheres com câncer de colo de útero, brancas, né, vocês já viram morrer no nosso país? Acredito que poucas. E aí eu estou falando aqui
novamente, não vou trazer estatística, porque eu não tenho, mas, novamente, um sentimento de ainda são mulheres minorizadas que têm esse tipo de câncer, né? Que tem a questão porque, novamente, acesso à informação. Então, todo mundo sabe que precisa ter a vacina ali de HPV e tudo mais para você não desenvolver. E quem tem essa informação? Eu sei que é feito dentro da comunidade todo um trabalho para vacinar e tudo mais, mas a gente anda tendo uma resistência maior a vacinas também, né? Então, novamente, um tema espinhoso, mas importante dizer. Eu, ali dentro da rede privada, né, dentro da rede particular, né, de convênio, eu não vejo programas, eu não vejo pessoas parecidas comigo ali. E eu sempre entro no tema de se a saúde ela de fato é ali universal, todos têm direito, por que tantas pessoas pretas ainda morrem com câncer de colo de útero no nosso país? Eu acho que fica aqui essa reflexão. Obrigada. Obrigada, Lari. Cris? Olá, pessoal. Meu nome é Cris Santana, tenho 48 anos e tenho o diagnóstico de câncer de mama desde o final de 2020. Mas também já fui uma paciente oncológica no passado, né? Quando eu era criança, já tive um linfoma de Hodgkin também. Mas já adianto que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e também não tenho, já dentro ali dos exames genéticos que foi possível fazer, eu não tive nenhuma alteração genética que justificasse eu ter 2 tipos de câncer diferentes. E aí o que acontece, né? Eu cresci. Tá. Eu cresci fazendo exames, né, para verificar se estava tudo bem. Depois de 5 anos, eu já estava em remissão, mas mesmo assim eu segui. Aí chegou um determinado tempo, eu esqueci que o câncer existia. Apesar de não me considerar uma pessoa desinformada, eu achei que eu jamais teria um outro câncer, até porque eu não conhecia pessoas que tinham tido 2, 3 vezes câncer. E segui, tive 2 filhas, que hoje têm 13 e 11 anos, e durante um tempo eu me dediquei assim totalmente à maternidade, e se eu já tinha esquecido que existia câncer quando eu não as tinha, depois da maternidade aí que eu esqueci mesmo. Até que um dia eu comecei a sentir uma dor em cima da mama, mas não era na mama, é como se fosse no osso. Só que a gente estava em plena pandemia, então eu evitava muito de ir nos médicos, até que isso começou a me incomodar muito, e um dia eu achei que eu deveria ir no ortopedista, porque eu achava que era osso. E eu lembro que o ortopedista falou assim: você já pensou se pode ser mama, se poderia ser alguma coisa na mama? Aí eu achei assim, desconsiderei totalmente o que o médico falou e deixei para lá, e passou alguns meses até que eu senti um nódulo, e aí eu comecei a correr contra o tempo. E aí o que acontece? Eu tinha um prognóstico muito bom. Eu descobri o câncer no estágio 2. Fiz todo aquele procedimento de mastectomia, adenomastectomia, químio, rádio, depois entrei na hormonioterapia, fiquei em remissão durante 3 anos. E, alguns meses atrás, eu tive uma recidiva. Essa recidiva foi com uma metástase pulmonar. E, a partir daí, eu me tornei uma paciente metastática. E eu digo que eu revivi tudo, mas de uma forma diferente, porque antes eu tinha a preocupação de me tornar... Eu buscava a cura, eu pensava na cura. Hoje eu não penso mais na cura, eu penso em ter uma sobrevida, de ver as minhas filhas crescerem. E
Dentro dessa jornada, eu sempre tive o convênio médico e eu sempre consegui fazer tudo muito rápido. Do dia que eu descobri, por exemplo, que eu estava com câncer até eu fazer a cirurgia, foi 1 mês e pouco, e isso é porque era final de ano e o cirurgião plástico estava de férias, senão eu teria conseguido até fazer mais rápido. E aí, por conta disso, hoje, eu sempre tive convênio médico, há décadas eu tenho, e só que hoje ele se tornou muito mais oneroso. Eu estou dentro de um plano que, geralmente, os aumentos são de 20%, 25%, 30%. E, por ser uma paciente oncológica, hoje eu me sinto amarrada a esse plano de uma tal forma que eu não posso pensar em trocar, porque agora eu já tenho uma doença pré-existente e, provavelmente, outros não me aceitarão, ou, se aceitarem, vai ser um preço muito maior. E aí, o que eu quero dizer com isso? Sobre a minha toxicidade financeira, que é altíssima. Hoje, eu tenho um comprometimento da minha renda que está chegando quase a 40%. E eu vivo em função de pagar o plano de saúde e pagar minhas contas básicas. E... Ai, estou nervosa, agora estou começando a ficar nervosa. Primeira vez que eu falo em público, gente. Ai. Oi? Companhia? Não, não, pode deixar, senão eu fico mais. Então, e aí o que acontece? Com esse diagnóstico de metástase, o que já estava ruim, para mim, ficou pior ainda, porque hoje eu faço uso de um medicamento que está incorporado no SUS, mas não é fornecido, mas o convênio é obrigado a me entregar. Então, eu assim, diante de tudo o que eu vi ali no começo aqui do fórum, eu me senti dentro, realmente eu me reconheci dentro de tudo isso que foi dito, e me senti como, na verdade, eu já venho me sentindo como um número faz tempo, sabe? E ouvindo todas essas explicações que foram dadas, hoje eu me sinto assim, a minha vida não tem importância. Dentro dessa desorganização que existe dentro do sistema, eu não estou falando mal do sistema, mas, por tudo que foi dito aqui, existe uma desorganização. É um jogo de empurra, um lugar entrega, outro lugar não entrega. Dependendo da região, a pessoa consegue o tratamento mais rápido, não consegue. Então, como paciente metastática, e tendo 2 filhas pequenas, eu estou lutando contra a maré, com todo o comprometimento que eu tenho, com toda essa toxicidade, eu estou tentando continuar seguindo. Por quê? Porque eu consigo medicação, eu consigo fazer meus exames de forma muito rápida. Por exemplo, um dos exames que são feitos para acompanhamento é o PET-CT. Nem todo lugar... Não está? Ah, tá. É o PET-CT. E nem, assim, até onde eu sei, nem sempre as pessoas conseguem. E por conta desses exames que eu também descobri a metástase também bem rápido. E é isso, eu queria dizer para vocês que, dentro desse universo oncológico, eu me sinto assim, um número esquecido assim, pelo Estado, sabe? E não só pelo Estado, também tenho medo em relação ao convênio. Eu sei que também sou um número para o convênio médico. Se eu atrasar uma semana a mensalidade, eu tenho medo deles encontrarem algum meio de me tirar desse plano, uma vez que eu sou uma paciente muito cara, né? E eu queria falar, no caso, o meu além do câncer seria esse.
Boa tarde, gente. Meu nome é Michele. Eu tive diagnóstico de câncer de mama aos 31 anos de idade, hoje tenho 36. E a minha fala aqui agora vai ser um pouquinho sobre a importância de informação, um pouco do que as meninas falaram, do que a Lari disse também, que é importante a gente saber, né? E como que isso influencia a nossa jornada ali de paciente. Então, no meu diagnóstico ali, não só no câncer de mama, mas quando a gente fala de câncer, é sempre importante você saber o subtipo do câncer. E, para quem não sabe o que pode ser esse subtipo, a gente gosta de fazer uma analogia simples de nome e sobrenome. Então, qual que é o tipo de câncer que eu tive? O nome do câncer, câncer de mama. E qual é o subtipo ou o sobrenome daquele câncer? No meu caso, foi o triplo negativo. E definir o sobrenome, né, saber qual é o subtipo, ele é extremamente importante na parte da conduta clínica e da conduta terapêutica, né? Então, que tipo de tratamento eu vou direcionar para aquele paciente? O que a gente escuta aqui sempre, falando de medicina de precisão, oncologia de precisão, e a gente sabe que, a depender do subtipo do câncer, do caso do paciente, da idade, do tamanho do tumor, de diversas características, aquele paciente é direcionado para um tratamento específico. Então, às vezes, um paciente vai para o tratamento A, o outro paciente vai para o tratamento B. Só que, para além desse processo ali, que vai muito para o médico, assim, né, para o técnico, e que a gente vai falar um pouquinho aqui amanhã, a gente vai ter uma das falas de medicina de precisão, eu queria trazer um pouquinho da sombra que esse subtipo traz para o paciente. Então, quando a gente fala de sombra, eu queria trazer um pouco até da fala da Iane de rótulos, né? Então, câncer de pulmão, você fumou ou não fumou. No meu caso específico, o que eu senti foi em relação ao subtipo. Quando eu me lembro certinho, quando eu esperava o resultado desse exame que definia qual seria o subtipo, eu fiquei pensando qual seria, entre aspas, o melhor resultado. E fiquei, né? Não, eu quero que seja o câncer de mama hormonal, porque ele cresce mais devagar, mas eu desisti, porque tem que fazer bloqueio, dá muito efeito colateral, então não era uma boa opção. Depois eu decidi que seria o triplo negativo. Falei, não, vamos de triplo negativo, é melhor, né? Mas aí eu achei que não era bom também, porque não tinha muito medicamento aprovado. Então, vamos de HER2, que é o outro tipo que tem. Mas tem terapia-alvo, acho que é uma boa essa HER2, né? Mas, na prática, gente, nada é bom, né? A gente sabe, a gente fica ali, às vezes, brincando com os resultados. Eu sou profissional de saúde, eu já estudava o câncer, então eu sabia um pouquinho do que eu estava ali pensando, mas ainda de uma forma muito simplista. Na prática, a gente não sabe o que significa ter algum daqueles subtipos. E, a partir do momento que eu confirmei que eu tive o câncer de mama triplo negativo, veio uma sombra e um rótulo que me carrega, e que eu carrego ele até hoje, que é o tipo de câncer de mama mais agressivo. Se vocês procurarem em qualquer lugar na internet, câncer de mama agressivo, todas as primeiras buscas, vai estar lá. Câncer de mama triplo negativo, é o câncer de mama mais agressivo, etc. E vocês já pararam para pensar o peso da palavra agressividade para a cabeça do paciente, dos familiares que acabaram de ter um diagnóstico ali de câncer, que já não é fácil, e você carrega desde das primeiras consultas, que além de você ter um diagnóstico de câncer, você tem um câncer agressivo, né? E aí, o que você faz com isso? Como que importa a palavra e o peso que as palavras que são ditas nos consultórios, que são ditas nas notícias, na mídia? Porque isso, como eu disse, é só pesquisar, vocês vão ver que todas as pesquisas, as principais ali, vão ter essa palavra vinculando o câncer de mama triplo negativo à palavra de agressividade. É como se fosse um casamento. E como que a gente pode melhorar isso, né? Então, a gente sabe que ele é agressivo porque o câncer se multiplica rápido. Ele cresce, as células, né, se multiplicam rápido, e o câncer cresce mais rápido. Existe uma chance, sim, pela característica do tipo do tumor, de ter uma recidiva. Eu tive uma recidiva em 2021. Então, meu diagnóstico foi em 2020, eu tinha acabado de ter o tratamento, e aí eu tive essa recidiva.
tem todo aquele estigma que a gente fica, né, no pós-câncer, né? E se o câncer voltar? Mas, nossa, o câncer que eu tive é agressivo, então a chance dele voltar vai ser muito maior. Já tenho 5 anos de tratamento, de diagnóstico, eu estou em remissão, mas e essa sombra que fica aqui, né, da agressividade? Então, eu acho que a gente também precisa refletir o peso disso, inclusive no diagnóstico, e na forma que a gente leva essas respostas. É importante, obviamente, a gente saber, mas eu acho que a gente consegue deixar esse diagnóstico um pouco mais leve quando a gente escolhe como explicar isso para os pacientes. E, com certeza, gente, a palavra agressividade, ela não é uma boa palavra ali. E uma coisa que fica também muito, muito claro é que, se tiver outros pacientes, né, de triplo negativo, é muito comum a gente escutar assim, né? Ah, não, o tipo de câncer que você foi diagnosticado é o triplo negativo. Ele é muito agressivo, mas fica tranquila, que ele responde bem à químio. Eu acho que a agressividade e tranquilidade não estão na mesma linha, não, né, gente? Não é um bom calmante essa frase, fica tranquila que ele responde bem, porque se não responder, aí é melhor, né? Você já sabe, como a Anne disse aqui, já vai lá, vai para o cartório, vai dar um jeito aí nos documentos, porque, né, o final você já sabe. Então, era um pouquinho disso, essa reflexão que eu queria trazer para vocês, porque essas sombras, esses rótulos que são dados, não só para o câncer de mama, mas eles permanecem na gente, porque o pós-câncer ele é duradouro. Mesmo que o diagnóstico seja pontual ali, a gente vai seguir levando isso com a gente, e essa palavra de agressividade, ela vai seguir ainda, perdurando ali muito tempo ainda na minha jornada de vida. Obrigada. Silvia? Não? Você. Tem caderninho? Boa tarde, gente. Eu sou a Silvia, cheguei atrasada, mas não fugi. Primeiro, assim, acho que vocês já estão percebendo o quanto é importante a gente estar aqui, enquanto paciente, para conversar com vocês, né? Esse invisível que tem ali, são coisas que... tem muita coisa aqui que só a gente entende, é algo que a gente sempre troca entre nós, né? E quando a gente não tinha câncer, nós éramos pessoas como todas, como a maioria de vocês aqui, né? E a gente nunca imaginava essas experiências que a gente iria viver. E é por isso que a gente está aqui para compartilhar com vocês e ajudar, pela provocação da Luciana do Oncoguia, como é que a gente pode melhorar as políticas de saúde em oncologia, né? Então, meu papel aqui hoje é falar um pouquinho sobre o que importa para o paciente, pensando nas prioridades clínicas. Eu sou uma paciente de câncer de mama metastático. Eu trato o câncer de mama desde o primário, né, o inicial, há 13 anos, e há quase 6 anos eu tive as primeiras lesões à distância, né? Então, o câncer se tornou, a partir daquele momento, incurável. E uma das coisas que eu acho importante, antes de partir para o que importa para o paciente, é definir um pouco melhor, para que vocês compreendam, o quanto a gente aguenta do tratamento, dos efeitos colaterais, de sofrer, porque a gente sofre, sim, né? Quando a gente tem a perspectiva de cura, que é bastante diferente de quando a gente não tem a perspectiva mais de cura, né? Então, quando eu fiz a quimioterapia a primeira vez, depois de cirurgia, né, eu sofri muito, mas eu sabia que seriam 6 ciclos, eu sabia que ia terminar, eu sabia que depois eu ia fazer um tratamento mais tranquilo, de bloqueio hormonal, e está tudo bem. Hoje em dia, como paciente metastática, não está tudo bem sofrer como eu sofri lá em 2012 e 2013. Por quê? Porque meu tempo de vida é precioso. Eu não sei quanto tempo ainda eu vou viver, e esse tempo ele precisa ser bem vivido. Então, é importante para nós fazermos escolhas para viver bem. Não é só viver mais, é viver melhor. Então, assim, o que pode melhorar nas políticas de saúde em oncologia
E aqui eu vou dizer, não é só na pública, é no suplementar também. Vocês já ouviram também algumas queixas. Parece que quanto mais o tempo passa, mais queixas a gente ouve, mais dificuldades a gente vive. Eu tenho plano de saúde, tenho esse privilégio, sei desse privilégio, mas também não tem sido fácil. Também a toxicidade financeira, como a Cris, né? E, para isso, eu tive que recorrer também à justiça para poder continuar pagando o meu plano de saúde. Quanto mais tempo eu vivo com câncer, mais eu aprendo. Então, eu trago aqui hoje alguns pontos, são 5 pontos, que eu acho que podem também ajudar a pensar em melhorias na política pública, a partir da experiência que eu tenho tido como paciente. Então, a primeira experiência foi, quando eu tive o diagnóstico das metástases há 6 anos atrás, elas eram muito poucas, eram apenas lesões ósseas e poucos pontos. E isso fez toda a diferença na minha qualidade de vida. Por quê? Naquele momento eu não tinha dor, e eu fiquei sem dor nos primeiros 5 anos do meu tratamento metastático. E a gente sabe que a maioria das pessoas que têm lesões ósseas sofrem com dor. E eu não precisava, em 5 anos, eu não precisei tomar uma dipirona para dor de lesão óssea. Por isso eu digo, o diagnóstico precoce de metástases também importa, também tem que fazer parte da política pública. E da política, não só pública, suplementar também. É algo que não é muito falado, porque se fala muito do diagnóstico precoce, né, no câncer inicial. O segundo ponto que eu acho extremamente importante é a parceria com o nosso médico oncologista. Antes de ter o diagnóstico das metástases, eu apenas segui o que o médico dizia. Mas, a partir do momento em que não tinha mais cura, eu pensei, bom, eu agora tenho que cuidar de mim também. Então, eu tenho que me informar, tenho que saber de coisas para poder escolher, fazer escolhas boas para mim, junto com a minha médica oncologista. E foi ela que, de repente, me alertou para isso, porque quando a gente foi escolher o primeiro tratamento, e eu achava que só existia quimioterapia, né, de tanto que eu não sabia naquele momento, ela me apresentou 3 opções, que eram de uma terapia-alvo, que eu ia tomar comprimidos em casa, mas havia 3 opções. Então, ela me apresentou o que tinha de efeitos colaterais, a primeira, a segunda, a terceira, e fomos discutindo aquilo que era melhor para mim. O que no meu dia a dia encaixava melhor em relação ao efeito colateral, porque ia ter. Né? Então, ela me mostrou que eu tinha essa posição de também ter uma certa autonomia, de dividir a decisão, uma decisão compartilhada, e, ao mesmo tempo, também eu fui aprendendo que também é uma responsabilidade compartilhada, porque, às vezes, a gente escolhe algumas coisas que não é a primeira opção do nosso oncologista, mas que, no meu caso, é uma parceira e ela acolhe as minhas decisões. Então, a gente sabe que essa parceria é difícil, especialmente no SUS, mas eu acho que o mais importante para isso é a informação. Essa informação pode vir de fontes confiáveis, porque quanto mais o paciente é informado, mais ele vai fazer pergunta e mais ele vai querer fazer escolhas também. Pode vir, por exemplo, pelo Oncoguia, que tem muitas informações, né, muitas fontes de informações confiáveis, mas poderia vir cada vez mais do médico. Existem formas simples de explicar para o paciente para que ele possa também ajudar a decidir sobre o próprio cuidado. E isso não precisa tomar muito tempo da consulta, é possível. O terceiro ponto positivo também da minha jornada, que eu acho que pode ajudar, mas que também teve um ponto negativo, porque nem sempre foi positivo, foi a questão da dose da medicação. Porque quando a gente está falando de tratamento para câncer metastático, a gente já tem muitas terapias-alvo, muitos tratamentos em que não é aquele que é a máxima dose tolerável, que sempre foi investigada nas pesquisas para quimioterapia, para outros tipos de tratamento, acabou sendo adotado nas pesquisas, nas investigações, na ciência, mas não precisava ser assim. Então, é possível, sim, existem muitos estudos nesse sentido, de que uma dose menor pode ter o mesmo efeito, só que com muito menos efeitos colaterais.
Então, eu tive, na minha jornada com a minha oncologista, vários momentos de redução de dose, porque o meu corpo estava sofrendo. O câncer estava reduzindo, mas o meu corpo estava sofrendo. E aí eu não conseguia viver da melhor forma que eu poderia. E a gente fez reduções de dose e eu continuei tendo resposta ao tratamento. Mas teve um tratamento que a gente demorou muito para reduzir a dose, e isso me deixou extremamente vulnerável. Eu tive 3 internações por conta de infecções, porque o meu intestino tinha muita diarreia, meu intestino ficou muito vulnerável. Então, assim, a flexibilidade na decisão da dose que o paciente vai usar também é algo que eu acho importante. Assim, a gente discute muitas coisas muito importantes, mas tem coisas que só a gente sente, né? A dose só precisa ser aquela certa para aquele paciente responder, não precisa ser aquela máxima dose, né? E isso faz com que o nosso corpo também esteja mais preparado para os próximos tratamentos que vêm por aí, porque a gente, no caso, no cenário metastático, estamos sempre trocando quando um tratamento falha. E a gente nosso corpo vai estar mais preparado para os próximos que vêm, que geralmente são mais tóxicos, né? Um outro ponto que eu acho que pode também basear algumas mudanças importantes é a comunicação com a equipe médica. Existem algumas situações, assim, eu tenho uma comunicação perfeita com a minha médica. Assim, lógico, nem todo médico vai dar o WhatsApp para o paciente. A minha médica dá. Isso faz diferença na minha vida? Muita diferença na minha vida. Muita. Eu não consigo medir a diferença. Eu não consigo imaginar como seria se não fosse isso. Por quê? Porque eu já tive diversas situações em que esse contato rápido fez toda a diferença. Teve um domingo que eu tive uma febre que foi se tornando febre, né? Era depois foi se tornando uma febre. Em 3 horas, eu escrevi para ela o que tinha acontecido e ela me disse: Silvia, vai para a emergência. Eu fui. Os meus neutrófilos estavam em 101. Eu desenvolvi uma neutropenia febril, né, uma infecção com risco de sepse, com risco de vida, fui para a UTI. Se eu não tivesse o contato com ela naquele domingo, eu não sei se eu estaria aqui hoje, né? Outras situações que eu já vivi com ela, assim, uma coisa mais simples, mas se eu tenho um resultado de exame que me mostrou uma anemia muito intensa, ela já me encaminhou para a transfusão de hemácias e eu consegui fazer a transfusão em tempo para não atrasar o meu próximo tratamento. Então, assim, você consegue ter a orientação quando é preciso alguma ação imediata, né? Eu mandei uma foto uma vez para ela de uma mancha vermelha que apareceu no meu braço. Ela falou: Silvia, vem aqui agora que eu quero ver. Fui no consultório naquele mesmo momento para ela ver. Era uma celulite infecciosa, que se eu não começasse antibiótico naquele dia ou no seguinte, eu ia ter que tratar internada com um antibiótico venoso. Eu nunca imaginei que aquilo, né, um vermelho no braço, né? Então, assim, esse contato faz toda a diferença, porque eu acho que pode ser implementado até no SUS, porque saiu, né, Tiago me contou, no podcast dele, saiu a lei sobre a navegação. Mesmo que o médico não vá dar o WhatsApp, mas tem que ter o vínculo com a equipe e a navegação pode estabelecer esse vínculo. Quando o paciente está no SUS, ele nem sempre é atendido pelo mesmo médico ou pela mesma médica, né? Mas, na navegação, pode ser sempre o mesmo profissional da enfermagem que vai acompanhar aquele paciente, e vai estar de olho nessas coisas que vão acontecer, e o paciente se sente muito mais seguro. Não sente, gente, seguro? Essa segurança é essencial para a gente. E, para finalizar, um ponto negativo que aconteceu na minha história, há 13 anos atrás, quando eu fiz as quimioterapias e o médico me disse: Silvia, não vai precisar colocar o catéter, não, porque as suas veias aguentam, são só 6 aplicações.
Na terceira, eu já chorava, né, assim, e aí eu tive que colocar o catéter. Só que até hoje eu sofro com isso e eu posso garantir que a maioria dos meus colegas sofrem com isso também. E é algo, gente, que pode parecer que não, mas faz a gente chorar, não é, Evelyn? Para você coletar o sangue, às vezes você não consegue. Para você conseguir uma veia para um contraste, é difícil. Para você estar internado, conseguir uma veia para fazer infusão para se tratar, é difícil. Quando alguém não pega a minha veia na primeira vez, eu choro. Eu já aviso antes, eu choro, porque é um trauma, né? E eu acho que isso também pode ser modificado. E eu fiquei pasma quando uma paciente do SUS me falou, eu não sei se é assim no Brasil todo, mas na Bahia, onde eu moro, em Salvador, e que ela, metastática, nunca teve que pagar para conseguir colocar um catéter central, porque o SUS não cobria. Isso eu não sei se é no Brasil todo, mas eu fiquei assim, pasma. Obrigada, gente. Você sabe que eu estou quieta aqui, não querendo comentar, mas não vou aguentar. Acho que a Silvia deu tanto exemplo aqui, que, para mim, a palavrinha que está na cabeça é atitude preventiva, né? E o quanto essa prevenção também gera economia. Você deu um monte de exemplo de coisas que você, no mínimo, teria que ser tratada na UTI. Quanto custa, gente? Né, Tiago? Assim, quanto custa um dia de UTI? Né? Seja para um plano de saúde, seja para o SUS. Né? Então, assim, sabe, reflexões aqui muito importantes. Vamos, Sandra, te ouvir? Você não foi, vai nesse. Eu vou ficar aqui mesmo, porque alguém já teve até medo ali, né? Então, estou aqui mesmo. Eu sou a Sandra Gonçalves. Eu costumo dizer que eu sou mãe de Narani, Naline, Natali, avó do Kainan, e, por acaso, eu tenho câncer. Eu sou professora, dei aula por muitos anos, e, em 2008, eu descobri um carocinho na minha mama, procurei 3 médicos e não fui ouvida. Um disse que era leite empedrado, o outro que eu estava procurando doença, o outro que era coisa da minha cabeça. E eu acabei sendo diagnosticada em outubro de 2013 com câncer de mama avançado. Invasivo. Naquele momento ele era não especial, mas eu fui direto para a cirurgia. E aí, quimioterapia e tudo. Infelizmente, eu tive o primeiro oncologista que cuidou da doença. Ele não viu a Sandra, assim como os outros 3 que eu procurei para diagnosticar não viram a Sandra. E pedi para trocar de médico. Graças a Deus que eu pedi para trocar, mesmo no SUS, meu tratamento é 100% SUS. E aí eu encontrei a doutora Samira, que viu a Sandra. Eu tinha passado o ano de 2014, que foi o ano da cirurgia, das quimioterapias, dentro do quarto. Eu saía para o hospital para quimioterapia, consulta, exames, e passava o resto do tempo no meu quarto. Eu engordei 150 quilos. Né? Fiquei com 150 quilos. Eu não cabia no carro para dirigir. E aí eu perguntei para esse primeiro oncologista, o que eu faço? Estou dormindo muito, estou engordando muito. Está dormindo sem tomar nada? Dorme. E aí, um belo dia, eu fui dar quimioterapia vermelha para quimioterapia branca. E aí, no dia que eu fiz a quimioterapia branca, eu tive muita dor, muita dor. Parecia que eu tinha vidro moído nos músculos. E aí perguntei para o médico o que eu tomo para dor. O que você quiser, não vai passar. Naquele dia eu pedi para trocar de médica, e aí a doutora Samira. E na primeira consulta ela falou, você não é minha? Eu falei, eu sou. Estou nessa consulta e tenho a próxima marcada. E aí ela perguntou por que eu era dela. Eu falei, eu dei um pé na bunda do médico. E ela perguntou as minhas razões. Ela, tá, você é minha. E aí fui fazer radioterapia, tive queimaduras de 3º grau. Foi bem complicado. Tanto que, assim, nos grupos que eu tenho de câncer, eu não falo de radioterapia.
sabe? Porque foi bem traumático e eu não falo. E aí terminou a rádio, a gente foi para o primeiro bloqueador, e aí a doutora Samira fez o que a sua médica faz. Me deu as opções, falou o que ia acontecer e escolhemos juntas. E, gente, ela ter visto a Sandra, sabe, chegar para a consulta, ela, como você está? Aí eu, o exame tal deu isso. Ela, não, exame eu vou olhar no exame. Hoje eu quero saber como a Sandra está. Aquilo me fez renascer. Eu voltei a ter vontade de me arrumar, vontade de colocar meus saltos, de montar meus looks para ir para o hospital. As meninas do grupo me achavam pelo look. E, a partir daquele momento, eu deixei de ser um número SUS, deixei de ser o número do meu prontuário, o meu diagnóstico, e me tornei a Sandra, paciente que vocês conhecem hoje, que briga. E eu sempre falo que a luta do paciente com câncer não é com câncer, porque a gente até lida bem com esse diagnóstico, sabe? Eu, pelo menos, lido bem com o meu diagnóstico. A luta é para ser vista como a pessoa que a gente é, para a gente continuar tendo a nossa biografia. Por acesso, por médico que te olhe no olho, por médico que cuide de ser humano. E conheci os cuidados paliativos. Graças à doutora Ana Cláudia, eu tenho a minha médica paliativa, a doutora Ana Paula. Tenho uma equipe muito incrível, muito maravilhosa. Sei que é um privilégio de Sandra ser briguenta, de Sandra ir atrás de buscar. Hoje eu tenho 4 diagnósticos, né? Não só aquele primário que já veio avançado. Eu tive a meta óssea, que veio em 2015. Em 2017, tive uma rescindência com mutação e infiltração linfática. E aí, em 2021, veio a infiltração na medula, e eu comecei o temido Xeloda, capecitabina, que deixa um monte de meninas aí com os pés sangrando, com um monte de lesões. E eu estou aqui, linda, maravilhosa e de salto alto. E estou fazendo muitos projetos, sou voluntária de muitos institutos, do Obesidade Brasil, do Oncoguia, do Vencer o Câncer, da Casa do Cuidar. Hoje eu sou sentinela, uma guardiã de fim de vida. Já sentinelei muitas amigas, dentre elas a Priscila, que apareceu comigo no Fantástico. E estou fazendo fundamentos dos cuidados paliativos. Estou enfiada em um monte de curso, estou fazendo neuropsicologia, voltei a fazer música agora na universidade, porque eu decidi que quando a morte chegar, vai me encontrar vivendo. E agora, como é que segue? Com você, garota. Agora é com você. Eita, Lili, vou ficar sentada aqui também, tá? Tem o desafio da voz, tá, gente? Pensando em estação de rádio, vocês ouviram todas as muito agitadas, agora vocês caíram na Rádio Alfa. É para fechar a noite com chave de ouro, né? Mas eu estava aqui refletindo sobre uma coisa, sobre pontos que a gente não falou na nossa história. Larissa nada incrivelmente bem. A Bia é uma sushi girl. Falei certo? Falei. A Cris, segundo as suas palavras, né? Dentro do voluntariado você entendeu que você poderia ser muito mais do que mãe e você voltou a estudar. A Yane dirige o Fusquinha por Salvador. Um Fusquinha lindão. A Sandra já deu um spoiler da música, ela toca piano como ninguém e ela sempre surpreende a gente nos aniversários, mandando vídeo tocando piano. A Mi é casada com um humorista. Eu não sei se eu aguentaria muito, mas os dois têm agora um show de stand-up que chama O Câncer Como Você Nunca Riu. E a Silvia, se eu pudesse definir a Silvia, ela seria uma estante cheia de livros curiosos e interessantes, porque ela ajuda a gente com o chat GPT, é o chat GPT humano aqui.
ajuda a gente a ser um protagonista com segurança. E tudo isso para dizer para vocês que a gente é uma biografia muito especial. Então, Cris, você importa muito. E uma das frases que eu costumava dizer ano passado com mais potência, e hoje eu tenho refletido mais sobre ela junto com a Lu até, é o nada sobre nós sem nós, né? Mas isso também, quando a gente tem respaldo, né, de vozes e de organizações que cuidam da gente com muito carinho para falar por nós, torna tudo mais seguro e tudo mais potente. Então, eu sei que a gente escuta coisas que, às vezes, são meio tortas e que a gente não se sente importante, mas tem muita gente brigando para fazer a diferença por nós, porque a gente importa de fato. E tudo isso para não me apresentar, né? Oi, eu sou a Evelyn. Eu não vou dizer que eu sou a Evelinha hoje, porque a Silvia disse que eu tô meio mulherão. Então, eu vou aproveitar esse cabelo ondulado aqui e eu cozinho. E vou ser paliativista também. Estou estudando cuidado paliativo. Eu sou fisioterapeuta de formação. Eu sou a mãe do Bento, que é o meu milagrinho pós-câncer, que vai fazer 4 anos agora no dia 7. Sou relacionamento institucional dentro do Oncoguia. E esse é um ano muito especial, porque tem várias coisas diferentes acontecendo. Então, o Onco faz 15 anos, eu faço 12 anos de Oncoguia, né, Tiago? A gente fez parte de muitos fóruns, então, na construção de tudo isso, também já me senti muito confusa com tudo isso, e hoje eu vejo o bastidor da potência que é quando a gente traz esses assuntos à tona, com muita gente incrível também, né, para poder ajudar a gente a fazer a diferença. Que mais? Eu sou uma futura paliativista, como eu já falei, e eu sou uma eterna futura ex-paciente com câncer. Alguém sabe por quê essa frase meio estranha? Eu sou mutada. Eu estou no limbo, que a gente chama, né? Eu tenho alta medicamentosa hoje, mas eu não tenho alta médica. Então, eu estou meio... Eu acho que eu estou um pouco pior que o Fusca da Yane. O Fusca da Yane tá bem, porque eu já tirei a outra mama, tirei a vesícula, preciso tirar os ovários. E assim eu vou fazendo um controle semestral com a minha oncologista nesse casamento, né? E me cuidando dessa forma, porque eu gosto da vida. Apesar de achar que Valcir Carrasco escreveu o meu enredo. Mas eu gosto dela de verdade. Então, a minha lição de casa é frequentar um oncologista a cada 6 meses, ser examinada. Eu sei que eu tenho as minhas partes de atividade física, que é muito desafiadora. Alimentação também, porque tem dores que só um cheeseburger consegue curar. Mas eu sou de uma geração de pacientes. Esse ano eu completo 10 anos de diagnóstico. Eu estava ali na rabeirinha da Angelina Jolie. Quando ela conseguiu começar a falar sobre a própria mutação, eu lembro muito bem de um meme que estourou aqui no Brasil, que era a Angelina Jolie banguela. Vocês lembram disso? Acho que o Thiago vai lembrar disso. Ela era totalmente banguela e estava assim, com medo de ter cárie. Angelina Jolie tira todos os dentes. Então, eu sou dessa geração de pacientes que escutou do oncologista na época: não fale para ninguém sobre isso, que a sociedade não está preparada para acolher você. Se eu parar para refletir hoje, as coisas não mudaram muito. A sociedade continua não preparada para olhar para alguém que pode ter câncer a qualquer momento de novo. Mas o que mudou foi a geração de paciente. Então, de uma forma muito bem instrumentalizada para fazer isso, de uma forma segura e sabendo que eu tenho um colo, e o colo bom é trabalhar no Oncoguia, né? Então, meu emprego está super seguro. Eu comecei a falar sobre a mutação genética e entender hoje que o poder de levar uma informação de qualidade sobre ser uma mutação genética, sobre ser uma paciente mutada, para outras mulheres ou outras pessoas que descobrem o diagnóstico da mutação genética, ele é muito transformador. É óbvio que dá medo, né? É óbvio que a gente vive a cada 6 meses revisitando o diagnóstico, revisitando. Eu tive câncer com 23 anos. Essa parte é o meu currículo vira-lattes. Então, eu tive câncer com 23 anos, a minha mãe teve câncer 2 anos depois de mim, por isso a gente descobriu o resultado da mutação. Meu irmão também é mutado, ele teve câncer ano passado. Meu pai, não sabemos se é mutado, porque ele não quer fazer o teste, mas ele teve câncer também há 3 anos. Então, da Evelyn de 23 anos para essa Evelyn hoje com quase 47, se eu pegar 15 parentes bem próximos da minha vida, 10 já tiveram câncer ou estão passando por um processo de tratamento oncológico agora. Então, a mutação está cada vez mais pertinho.
mas pensando numa forma de conseguir transformar essa informação numa lanterna para outras pessoas, eu lembro que meu filho tinha acabado de nascer, eu tinha uns 6 meses ali de puerpério, eu recebi uma ligação para ser convidada representando o Brasil num estudo Magenta global, com mulheres do mundo inteiro, para poder falar sobre a mutação genética, sobre as barreiras, sobre os desafios, a importância da informação na vida de quem convive com a mutação. Eu aceitei o desafio. 2 anos depois nasceu o Magenta, né, com 8 países diferentes, pude conhecer a realidade do Egito. E eu lembro muito claramente da primeira reunião, que eu falei, gente, o Brasil está tão para trás que eu estou com uma vergonha de falar aqui. Mas vocês não fazem ideia, a Índia não tem profissional especialista em cirurgia oncológica. É geralzão. A mulher retira a mama junto com a mesma pessoa que faz uma cirurgia ortopédica, né? E elas são testadas por conta do casamento, né? Então, a família do noivo pode fazer esse exame antes pré-nupcial para saber se ela tem mutação genética ou não também. Egito, na época, não tinha acesso ao BRCA. Então, a paciente viajou no meio da pandemia, ela contou para a Alemanha, acho que foi $10 mil que ela pagou para fazer o teste, levou 2 meses para o teste ficar pronto. Quando ela recebeu o resultado do teste, deu positivo, ela não sabia o que fazer com a informação, porque não tinha aconselhamento genético, não tinha mais $10 mil para levar a irmã para fazer o exame. Eu sei que a gente ainda tem muitas barreiras aqui, né? A gente está falando de um teste que não está disponível no SUS para muitas mulheres. A gente está falando de um teste que muitas vezes também não está disponível para quem tem condição de pagar até. Na minha época, custava R$9 mil. Hoje a gente tem um teste um pouco mais barato e alguns laboratórios até concedem, né? Quando dá positivo, você tem familiares para poder testar. Então, uma das coisas que eu gosto é lidar bem com o tempo. E eu olho para aquela menina de 10 anos atrás que recebeu o diagnóstico da mutação, e eu olho para o meu filho hoje de 4 anos, e eu tenho muita segurança no futuro, porque eu tenho muita segurança em vocês. Eu sou muito grata pelo trabalho de vocês. Eu sei que vocês estão discutindo hoje intensamente muitas barreiras de acesso, muitos problemas, muitas dificuldades e muitas invalidações. Mas eu tenho certeza absoluta que vocês não vão desistir de lutar pelo que vocês acreditam, que são pessoas aqui representando a voz de muitas outras pessoas, né? Como a dona Raimunda, que vocês vão conhecer amanhã, como o paciente de hoje, que vocês conheceram, que são pacientes que dificilmente topariam estar no fórum hoje, né, Lu? Para poder compartilhar o que é além do câncer para eles. Então, para a gente é uma honra e um privilégio muito grande estar aqui representando a voz de muitas outras pessoas. Mas é uma honra e um privilégio muito grande estar aqui com vocês, que são tomadores de decisão, formadores de opinião, e pessoas que estão aqui em plena quarta-feira, quase 6 horas da noite, não sei que horas são, não, mas para ouvir o que o paciente tem para falar. E é por isso que a gente continua lutando e acreditando aqui com a nossa biologia e jogando a nossa biografia para que vocês, de alguma forma, não se esqueçam da gente pela jornada de vocês. Porque a gente não esquece do que vocês fazem por nós. Obrigada. Bom, assim, acho que ficamos por aqui, né? Tem mais alguém da mesa que está morrendo de vontade de falar um pouquinho? Vamos encerrar, então? Gente, quero agradecer muito, muito, muito. Olha lá, nosso manifesto na tela de novo. Né? Obrigada a cada um de vocês, né, que ficou aqui firme e forte com a gente até 6h18. Mas tem mais amanhã, hein? Vocês tratem de estar aqui amanhã, 8:50, para a gente começar às 9h. Tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite, muito obrigada e até amanhã.